Viagem à eletricidade. Operação Seno. A corrente contínua, ela vai tranquilamente do mais ao menos, sem trocar de direção. Bem, isso é fácil de entender, mas, na realidade, nós temos também que entender correntes alternadas. Então, chegou o momento de apresentar esta graciosa curva chamada senoide. Você sabe que se tivermos uma flecha de comprimento unidade, capaz de girar dentro de um círculo, sua projeção sobre o eixo vertical tem por comprimento seno A. A é o ângulo que a flecha giratória faz com sua posição de partida. O ângulo A é geralmente medido em graus, mas podemos também medi-lo com o que chamamos de radianos. Nós calculamos, uma vez para todas, o valor do seno para cada valor do ângulo A. Isso está na memória de toda boa calculadora. Você notará que inicialmente o seno é igual a 0. Depois ele aumenta, torna-se máximo igual a 1. Depois diminui até 0. Passa no outro sentido, torna-se negativo igual a menos 1 e etc. E gravando isso num rolo de papel, isso desenharia uma senoide. Você notará que é exatamente assim que se comporta uma corrente alternada. Mas, no lugar de uma flecha giratória de comprimento unidade, pegamos uma flecha cujo comprimento representa a intensidade de corrente máxima. Assim, podemos saber em um momento qualquer o valor da intensidade de corrente alternada. É I instantâneo igual a I máximo que multiplicamos pelo seno A. Isso tudo, certamente, desde que conheçamos o ângulo A, ou, mais precisamente, o tempo T que passou depois do momento zero. Detalhe técnico. Para desenhar a senoide da corrente alternada, utilizamos, de preferência, um utensílio eletrônico muito sutil chamado osciloscópio. Dizemos que a corrente alternada é um fenômeno periódico, porque em um espaço de tempo regular, portanto periódico, a corrente reencontra o mesmo valor e no mesmo sentido de variação, o que você notará que corresponde a uma volta da flecha. O tempo percorrido entre os dois se chama o período e é medido em segundos, em milissegundos ou em microsegundos. Podemos também contar quantas voltas dá a flecha em um segundo. Isso se chama a frequência. A frequência é, portanto, o número de períodos por segundo. Ela é medida em hertz, kilohertz ou megahertz. Período e frequência são duas formas de medir o mesmo fenômeno periódico. Assim, sabendo que a corrente do setor tem uma frequência de 50 Hz, seu período é, portanto, de 1 dividido por 50, igual a 0,02 segundos, ou 20 milissegundos. Para maiores detalhes, pedimos a gentileza de se dirigir ao seu professor habitual. Mas você deve pensar que eu não tenho nada para fazer, procurando saber o que acontece em um minuto e no segundo seguinte. Eu uso meus aparelhos há muito tempo, mas no alto nível de estudo a que chegamos, se quisermos ter uma ideia do que acontece com a corrente alternada na resistência, na bobina e no capacitor, vale mais a pena ter tudo isso na cabeça. Ah, esquecemos de dizer que se a corrente alternada que passa por uma resistência, por exemplo, descreve uma senoide, é exatamente a mesma para a tensão. As fórmulas, aliás, se parecem. Sim, mas então, quando dizemos que a tensão do setor é 220 volts, a que ponto da senoide corresponde esses 220 volts? Nesse ponto aqui, naquele ponto lá, ou em outro? Ah, bem, não. Os 220 do setor é o que chamamos de tensão eficaz. Mas o que é isso? Se uma fonte alternada ligada em uma resistência fornece uma certa energia em forma de calor, quer dizer, por efeito Joule, bem, a tensão eficaz dessa fonte alternada é a tensão da fonte contínua que produziria exatamente o mesmo efeito Joule, o que corresponde a isso aqui.
Nossos amigos matemáticos provariam por A mais B que a tensão máxima e a tensão eficaz se deduzem facilmente uma da outra. Assim, quando não somos muito amigos das senoides e de suas fórmulas, o valor eficaz permite, em certos casos, de ressoar sobre o circuito alternado como se ele fosse contínuo. Mas atenção! Isso só funciona quando o circuito comporta apenas resistências puras, pois assim que entram em cena a bobina e o capacitor, acontecem coisas bem mais sutis, que veremos um pouco mais tarde.